A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos para o momento do nosso devocional, que é a leitura da Palavra de Deus que estamos fazendo todos os dias. Hoje a Gisele não pode estar comigo, né? E estamos fazendo a leitura da Bíblia em um ano. Estamos no livro de 2 Crônicas. E hoje nós vamos ler do capítulo 17 ao 20. Capítulo 17. Aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai, dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todo o Israel, falei. Acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andares. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Ações de graças de Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me tratastes como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo, pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandezas, essas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, grande e único na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome. Com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remistes do Egito, estabelecestes a teu povo de Israel por teu povo,
para sempre. E tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que dissestes acerca de teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre. E faze como falastes, estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizestes ao teu servo a revelação de que ele edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometestes a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoastes e abençoada será para sempre. Diversas vitórias de Davi, capítulo 18. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadad-zé, rei de Zoba, foi derrotado por Davi até Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadad-zé, rei de Zoba. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezé e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezé, tomou Davi uma grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezé, rei de Zoba, mandou seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele, por haver pelejado contra Hadadezé e por havê-lo ferido, porque Hadadezé fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Ameleque. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Oficiais de Davi. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Sausa, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Davi derrota os amonitas e os sírios. Capítulo 19. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anu, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai. E vieram servos de Davi à terra dos filhos de Amon e Anum para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum:
Pensas que por te haver, Davi, mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não vieram teus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Hanum os servos de Davi e rapou-os e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, então Hanum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de pratas para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos Círios de Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado, Davi ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel e Davi. Matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros, 40.000 homens de pé, e Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Davi conquista Rabá. Capítulo 20. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça de seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e o fez passar a serra, e a picaretas de ferro, e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém.
gigantes mortos pelos homens de Davi. Depois disto, houve guerra em Gezé contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Desculpa, é que eu não tinha visto o restante, achei que ainda tinha, mas acaba aqui. Vou ler novamente o último versículo, é o versículo 8, capítulo 20. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Glória a Deus. Por hoje são esses capítulos, né? A gente está vendo mais um pouco sobre as vitórias que Deus deu a Davi, né? Porque em cada guerra que ele era vitorioso, a gente sabe que era Deus na vida dele, né? Que Deus tinha ungido, mesmo Davi tendo cometido um deslize, ele se arrependeu e Deus o perdoou e Deus era com ele em todo o tempo. Vale a pena seguirmos e ser fiel ao nosso Deus. Se em algum momento nós venhamos a cometer alguma coisa, alguma falha, que nós possamos estar diante do nosso Deus de coração arrependido e Ele está pronto para nos perdoar e continuar nos abençoando. Agora vamos orar, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, esse guia que o Senhor deixou para nós. Que nós possamos meditar nela, Senhor, dia e noite, meu Pai. Deus bendito e amado, envia o Teu Espírito Santo, Senhor. Cada vez que formos, meu Senhor, ler, que Ele, Senhor, venha nos dar um entendimento, meu Paizinho querido e amado. Senhor, que o Senhor possa ter liberdade em nossas vidas, em nosso coração. E nós possamos guardar a Tua palavra, meu Deus, e vivê-la todos os dias da nossa vida. Abençoa cada um, Senhor, que nos acompanha. Derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um. Aqueles que irão ver esse vídeo hoje, amanhã ou qualquer outro dia, que a Tua bênção seja sobre cada um, meu Pai. Fica conosco, pois tudo eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.